Junte-se a nós para um conto sincero de perda e segundas chances, onde uma inundação devastadora reúne duas almas carregando feridas profundas de seu passado. A jornada de cura de Laura e Gabriel começa com um resgate dramático e floresce em algo que não espera encontrar. A história deles nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a esperança pode emergir de lugares inesperados. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A chuva bateu contra a janela da pequena sala de Laura no Riverside Inn. 3 dias nesta vila tranquila, e ela ainda não conseguia dormir corretamente. O relógio digital na mesa de cabeceira mostrou 2:17 da manhã. Outra noite sem dormir, assim como as inúmeras antes. Laura sentou-se na cama e pegou o caderno em sua mesa de cabeceira. As páginas estavam cheias de cartas para Lucas, cartas que ele nunca leria. 6 meses desde o acidente, e a dor ainda estava tão fresca quanto o dia em que recebeu a ligação. "Caro Lucas", escreveu ela, sua letra instável na fraca luz. "A vila é linda, assim como conversamos sobre visitar um dia. Você adoraria o rio, os pequenos barcos, as tardes tranquilas." Ela parou de escrever, uma lágrima caindo na página. Ela rapidamente o limpou, mas a marca permaneceu, borrando a tinta, assim como a marca que sua morte havia deixado em sua vida, permanente, impossível de apagar. Laura fechou o caderno e caminhou até a janela. A chuva se intensificou, tocando violentamente contra o copo agora. O rio, geralmente calmo e convidativo, parecia zangado hoje à noite, inchando além de suas margens. Algo não parecia certo. Uma batida alta em sua porta a assustou. "Senhorita, senhorita!" A voz do estalajadeiro era urgente. "O rio está inundando, precisamos evacuar agora." Laura pegou sua mochila, enchendo seu caderno, uma foto de Lucas e sua carteira. Ela não se incomodou com roupas ou outros pertences. As coisas importantes já estavam garantidas. Lá fora, o caos a cumprimentou. Os moradores correram em todas as direções, carregando crianças e pertences. A chuva foi implacável, dificultando a ver mais do que alguns metros à frente. As ruas normalmente gentis da vila se transformaram em riachos de água lamacenta que já alcançavam os tornozelos. "Por aqui!" gritou o estalajadeiro apontando para o terreno mais alto. "Siga os outros do outro lado da ponte." Laura assentiu e começou a se mover com a multidão. A ponte de madeira que liga a parte inferior da vila às colinas era estreita, e as pessoas a atravessaram cuidadosamente, apesar de seu pânico. Quando sua vez chegou, Laura entrou nas tábuas escorregadias. No meio do outro lado, uma poderosa rajada de vento combinada com a água crescente sacudiu a ponte violentamente. Laura perdeu o pé. Ela alcançou desesperadamente a grade, mas suas mãos molhadas escorregaram. Um momento em que ela estava na ponte, no outro, mergulhou na água agitada abaixo. O frio a atingiu como 1000 facas. A corrente a puxou imediatamente, girando, até que ela não sabia para onde estava. Laura lutou para alcançar a superfície, seus pulmões queimando. Quando ela finalmente rompeu, ela ofegou por ar, apenas para ser puxada novamente. "Ajuda!" Ela conseguiu gritar antes que a água a engolisse mais uma vez. Através do caos, ela ouviu gritos da ponte, viu lanternas examinando a água. Mas a corrente era muito forte, levando-a para longe das luzes, longe da ajuda. "É assim que eu morro", ela pensou. E, estranhamente, uma parte dela sentiu pronto para ver Lucas novamente. Então, algo agarrou seu braço. Algo forte e determinado. Não o rio, mas uma mão. Laura se sentiu sendo puxada contra a corrente. Sua cabeça quebrou a superfície novamente e ela tossiu violentamente, a água derramando de seus pulmões. "Aguentar!" A voz de um homem gritou sobre a tempestade. "Eu tenho você." Laura não conseguiu ver-lo claramente através da chuva e da escuridão, mas sentiu sua força enquanto ele lutava contra a corrente, um braço envolvido firmemente na cintura dela. Ela se agarrou a ele, exausta demais para fazer qualquer outra coisa. Depois do que parecia uma eternidade de Slugling, ela sentiu um terreno sólido. O homem a arrastou para um aterro lamacento,
longe do rio Regging. Laura caiu em suas mãos, e joelhos tossindo e ofegando. Você suporta? O homem perguntou, sua voz profunda e urgente. Laura tentou assentir, mas tonturas a dominou. Sem esperar uma resposta adequada, o homem a pegou em seus braços, como se ela não pesasse nada. Minha casa está perto, disse ele. A vila está cortada. Você estará seguro lá. Muito fraco para protestar, Laura deixou sua cabeça descansar contra o peito dele enquanto a carregava através da chuva. Ela pegou vislumbres de seu rosto mandíbula, olhos intensos, cabelos encharcados de chuva estampados na testa. Um estranho arriscando sua vida para salvar a dela. A jornada pela encosta parecia interminável. Laura entrou e saiu da consciência, o batimento cardíaco constante do homem sob o ouvido, a única constante. Finalmente ela sentiu que eles entraram em um prédio. O som da chuva se tornou mais distante, e o calor começou a substituir o frio profundamente profundo. Fique comigo, disse o homem, deitando-a suavemente no que parecia um sofá. Ela o ouviu se movendo e, em seguida, um fogo rugiu para a vida em uma lareira próxima. A luz repentina a fez piscar. Ele voltou com cobertores envolvendo um em volta dos ombros dela. Você precisa sair dessas roupas molhadas. Vou encontrar algo seco para você usar. Laura assentiu fracamente, finalmente dando uma boa olhada em seu socorrista. Ele era alto e de ombros largos, com características que poderiam ter sido consideradas bonitas, se não fosse o conjunto severo de sua boca e a cautela em seus olhos. Ele parecia ter cerca de 30 anos, com as mãos desgastadas de alguém que trabalhava ao ar livre. Ele desapareceu em outra sala e voltou com uma camisa de flanela e calça de moletom. Eles serão grandes demais, mas estão secos, disse ele, colocando-os ao lado dela. Vou te dar privacidade. Ligue se precisar de ajuda. Quando ele saiu da sala, Laura lutou para fora de suas roupas molhadas, seus dedos entorpecido e desajeitado. Ela puxou as roupas oferecidas, que de fato engoliu sua pequena moldura. Mas eles estavam quentes e cheiravam a sabão e sol, tão diferentes do rio enlameado que quase reivindicaram sua vida. Eu sou decente, ela chamou sua voz rouca. Ele voltou com 2 canecas de algo fumegante. Chá, ele explicou, entregando-lhe. Com mel e um pouco de uísque. Isso vai aquecer, lá, por dentro. Laura aceitou a caneca com gratidão, deixando o calor penetrar nas palmas das mãos. Obrigado, disse ela. Para tudo, você salvou minha vida. O homem sentou-se em uma poltrona em frente a ela, sua própria caneca embalou em suas mãos grandes. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas eles não, disse Laura. Você fez. Um momento de silêncio se estendeu entre eles, cheio apenas pelo estalado do fogo e pela persistente bateria da chuva no telhado. Eu sou Laura, ela finalmente ofereceu. Ele hesitou antes de responder. Gabriel, você mora aqui sozinho? Laura perguntou olhando em volta da sala de estar rústica, mas confortável. A casa era simples, mas sólida, com vigas de madeira no alto e móveis práticos. Gabriel assentiu. Apenas eu. Algo em seu tom desencorajou outras perguntas. Então Laura tomou seu chá. O calor se espalhou pelo peito, e o uísque levou a vantagem do tremor que ainda percorreu o corpo ocasionalmente. Você deveria descansar, disse Gabriel, depois de um tempo. O quarto fica no corredor, vou levar o sofá. Eu não conseguia pegar sua cama, protestou Laura. Você quase se afogou, ele respondeu firmemente. Você precisa de descanso adequado. Exausto demais para discutir, Laura assentiu. Gabriel a mostrou um quarto escasso, mas limpo, com uma cama grande coberta por uma colcha artesanal. Se você precisar de alguma coisa, estarei na sala de estar, disse ele, permanecendo na porta. Obrigado, Gabriel, disse Laura novamente. Eu não sei como retribuir você. Algo brilhou em seu rosto. O consumidor, talvez. Não há necessidade, disse ele em breve. Boa noite, Laura. Deixada sozinha, Laura afundou na cama, os eventos da noite alcançando com ela. Ela estava viva, contra todas as probabilidades, resgatada por um stranger que claramente não se confortava com gratidão ou companhia. Quando o sono finalmente a reivindicou, o último pensamento de Laura foi que, pela primeira vez em 6 meses,
Ela não estava pensando em Lucas e no acidente. Em vez disso, ela estava pensando nos braços fortes que a retiraram do rio e a intensidade nos olhos de Gabriel quando ele havia dito a ela que ela estava segura. A manhã veio com a luz do sol, pálida, filtrando através de cortinas simples. Por um momento, Laura não se lembrava de onde estava. Então tudo voltou a inundar. A tempestade, o dilúvio, o rio e Gabriel. Ela se levantou da cama, os músculos doem da provação da noite anterior. As roupas de Gabriel pendiam comicamente grandes em sua pequena moldura, mas ela não tinha mais nada para vestir. Ela encontrou sua mochila em uma cadeira, de alguma forma resgatada junto com ela. No interior, seu caderno era danificado pela água, mas intacto. A foto de Lucas, protegida em sua manga de plástico, também sobreviveu. Laura traçou o rosto sorridente do irmão gêmeo com a ponta do dedo. Eu ainda estou aqui, ela sussurrou. Embora eu quase não estivesse. Ela foi para a sala de estar, onde encontrou Gabriel, olhando uma grande janela com vista para o vale abaixo. A partir dessa altura, ela podia ver a extensão das inundações, a vila parcialmente submersa, o rio reivindicando ruas e edifícios mais baixos. É ruim, disse Gabriel sem se virar. A estrada é lavada, estamos cortados por enquanto. Quanto tempo? Laura perguntou, juntando-se a ele na janela. Alguns dias, talvez uma semana, depende da rapidez com que a água recua. Ele finalmente olhou para ela. Como você está se sentindo? Dor. Grato por estar vivo. Ela fez uma pausa. Obrigado a você. Gabriel deu de ombros sua gratidão. Com fome? Eu fiz café da manhã. Na cozinha, uma refeição simples esperou. OGGS, torradas e café. Laura não tinha percebido como ela estava com fome até que a comida estava na frente dela. Eles comeram em silêncio, mas não era totalmente desconfortável. Você tem um telefone? Laura perguntou eventualmente. Eu deveria deixar alguém saber que estou bem. Gabriel balançou a cabeça. Os telefones fixos estão baixos. O serviço de células não chega aqui, mesmo com bom tempo. Oh, Laura percebeu que não tinha pensado em quem ela ligaria. Seus pais estavam viajando para o exterior. Ela tinha amigos, é claro, mas nenhum perto o suficiente para se preocupar com alguns dias de silêncio. Desde que Lucas morreu, ela se afastou de todos. Existe alguém que ficará preocupado? Gabriel perguntou, estudando. A Laura balançou a cabeça. Na verdade, não. Eu vim aqui para ficar sozinho. Algo mudou na expressão de Gabriel. Reconhecimento, talvez. Ele assentiu uma vez, como se confirmasse algo para si mesmo. E você? Laura perguntou. Alguém vai se preocupar com você? Não, ele respondeu simplesmente. Após o café da manhã, Gabriel deu a Laura um breve tour pela casa. Uma estrutura direta com a sala de estar, cozinha, 2 quartos, um banheiro e um pequeno estudo. Uma varanda coberta enrolada ao redor do prédio, oferecendo vistas da floresta circundante e do vale abaixo. É lindo aqui, comentou Laura, de pé na varanda. A chuva parou, embora nuvens escuras ainda aparecessem à distância. É por isso que escolhi, disse Gabriel. Isolado, pacífico. Há quanto tempo você mora aqui? 5 anos. E antes disso? O rosto de Gabriel fechou. Em outro lugar, ele disse em breve. Então, mudando de assunto. Suas roupas não estarão secas até amanhã. Há mais camisas na cômoda se você quiser mudar. Laura reconheceu a demissão. Obrigado, disse ela, não pressionando mais. O dia passou lentamente. Gabriel saiu para verificar sua propriedade e proteger coisas que foram danificadas na tempestade. Laura tentou ajudar, mas ele insistiu que ela descansasse. Você quase se afogou ontem à noite, ele a lembrou. Vá com calma. Então ela se sentou na varanda, observando o trabalhar. Seus movimentos foram eficientes, seu foco completo. Ele cortou galhos caídos, reforçou um pequeno telhado de galpão e checou uma horta que sobreviveu principalmente ao dilúvio. No final da tarde, quando o sol rompeu brevemente as nuvens, Gabriel parou seu trabalho e olhou para a varanda onde Laura estava sentada. Seus olhos se encontraram ao longo da distância e, pela primeira vez desde sua aprovação, Laura sentiu seus lábios se curvarem em um sorriso pequeno e provisório. Não era exatamente a felicidade,
Ela não sentia isso, desde a perda de Lucas, mas era algo como alívio, um reconhecimento silencioso de que ela ainda estava aqui, ainda respirando. Para sua surpresa, Gabriel não desviou o olhar. Ele ficou perfeitamente quieto, olhando para o sorriso dela como se estivesse vendo algo precioso e inesperado. Por um momento fugaz, algo em sua expressão guardada suavizou. Então ele se virou abruptamente, voltando ao seu trabalho com intensidade renovada, deixando Laura se perguntando o que acabara de passar entre eles naquela troca silenciosa. Naquela noite, eles comeram um jantar simples juntos. Gabriel não era muito para conversar, respondendo às perguntas ocasionais de Laura com respostas mínimas, mas o silêncio entre eles gradualmente ficou menos tenso. "Você vai me contar sobre a vila?" Laura perguntou enquanto lavavam a louça juntos depois. "Eu só cheguei alguns dias atrás." Gabriel entregou, lhe um prato para secar. "Não há muito o que contar. Lugar pequeno, principalmente as famílias de pesca, algum turismo no verão. E todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo conhece os negócios de todos os outros," ele corrigiu. "Uma das razões pelas quais eu moro aqui em cima." Laura assentiu em entendimento. Depois que Lucas morreu, ela não aguentou a aparência de pena. As conversas sussurradas que pararam quando ela entrou em uma sala, a constante "como você está?" de pessoas que realmente não queriam uma resposta honesta. "Entendo isso," ela disse suavemente. Gabriel olhou para ela, uma pergunta em seus olhos. "Eu também perdi alguém," explicou Laura, surpresa consigo mesma por oferecer essas informações. "Meu irmão gêmeo, 6 meses atrás." As mãos de Gabriel quietam na água, com sabão. "Sinto muito," disse ele. E, diferentemente de quando outros disseram essas palavras, não parecia uma plateia vazia. "É por isso que vim aqui," continuou Laura, "para me afastar de todo o barulho. A simpatia que parece mais curiosidade." Gabriel assentiu, seus olhos encontrando o dela com uma compreensão inesperada. "Não ajuda, faz isso. Todas as suas palavras." "Não," Laura concordou. "Não." Eles terminaram os pratos em silêncio, mas algo mudou entre eles. Uma pequena ponte havia se formado. O reconhecimento de dor compartilhada, embora nenhum deles soubesse os detalhes da perda do outro. Mais tarde, enquanto Laura se preparava para se aposentar no quarto Gabriel, que novamente insistiu que ela tomava, ela parou no corredor. Gabriel estava organizando um cobertor no sofá, as costas para ela. "Boa noite, Gabriel," disse ela. Ele se virou e, por um breve momento, sua guarda parecia abaixar. "Boa noite, Laura. Durma bem." Enquanto estava deitada na cama naquela noite, Laura percebeu algo estranho. Pela primeira vez em 6 meses, ela não sentiu a necessidade de escrever uma carta para Lucas. Em vez disso, sua mente continuava voltando para aquele momento na varanda. Quando ela sorriu e algo na expressão de Gabriel havia mudado, ela não entendeu o que significava ou por que parecia importante. Mas como o sono a reivindicou, Laura sentiu algo que ela não experimentara desde que perdeu o irmão. Curiosidade sobre a manhã. 3 dias se passaram desde o dilúvio, e as águas estavam lentamente começando a recuar. Laura estava na varanda de Gabriel todas as manhãs, observando a vila abaixo emergir gradualmente por baixo da água escura. A estrada principal permaneceu intransitável, mas Gabriel havia dito a ela que alguns moradores com barcos começaram a navegar entre as áreas superiores. A vida com Gabriel caiu em uma rotina simples. Ele se levantou cedo para cuidar de sua terra, escolhendo seu pequeno pomar, alimentando as galinhas que haviam sobrevivido à tempestade em sua galinha elevada e avaliando o que poderia ser recuperado de sua horta. Laura acordava para encontrar café já feito, e ela se juntava a ele para um café da manhã silencioso. No começo, ela se sentiu estranha, uma convidada indesejada em sua vida solitária, mas Gabriel nunca reclamou de sua presença. Ele era um homem de poucas palavras, mas o silêncio entre eles se tornaram confortáveis. "Eu deveria ajudar mais", disse Laura naquela manhã quando se juntou a Gabriel no café da manhã. "Você fez tudo enquanto eu só tenho..." Ela lutou para encontrar a palavra certa. "Recuperando-se", Gabriel terminou para ela. "Você passou por algo traumático." Laura balançou a cabeça.
Estou bem agora, fisicamente pelo menos. Ela olhou para a xícara de café. Estou acostumado a trabalhar. Antes de vir aqui, eu era um professor do ensino fundamental. Estar ocioso não parece certo. Gabriel a estudou por um momento. Há muito o que fazer se você realmente quiser ajudar. Depois do café da manhã, Gabriel mostrou a Laura sua estufa, uma estrutura simples presa ao lado da casa. Muitos dos painéis de vidro haviam quebrado durante a tempestade, e a chuva danificou algumas das mudas dentro. Eu estava planejando começar os vegetais de verão, explicou Gabriel. Agora vou precisar replantar. Laura enrolou as mangas. Mostre-me o que fazer. Eles trabalharam lado a lado a manhã toda. Gabriel demonstrando como preparar misturas de solo, plantar sementes na profundidade direita e rotular cada bandeja. Laura ficou surpresa com a gentileza em suas mãos grandes e desgastadas enquanto lidava com as pequenas sementes. Você sabe muito sobre cultivar coisas, comentou ela. Gabriel deu de ombros. Tive que aprender. Nem sempre pode dirigir até o supermercado daqui. É por isso que você escolheu este lugar? Para ser autossuficiente? Gabriel ficou quieto por um longo momento, concentrando-se na bandeja de mudas na frente dele. Quando Laura pensou que não responderia, ele falou. Em parte, principalmente queria um lugar onde eu pudesse começar de novo. Ele não elaborou mais. Laura não pressionou. Ela entendeu a necessidade de um novo começo muito bem. Durante o intervalo, eles se sentaram na varanda com copos de água. O sol fez uma aparência rara aquecendo a terra úmida. Posso te perguntar uma coisa? Laura se aventurou. Gabriel ficou tenso levemente, mas assentiu. Outro dia, quando perguntei se alguém se preocuparia com você, você disse que não. Existe realmente ninguém? A mandíbula de Gabriel se apertou. Ele olhou para as colinas distantes e não para ela. Ninguém que importa. Sem família? As juntas de Gabriel braçavam em torno de seu copo. Não mais. A dor nessas duas palavras era tão familiar que Laura sentiu ecoar em seu próprio peito. Ela não precisava perguntar o que havia acontecido. A perda tinha muitas formas, mas o vazio que deixou para trás era sempre reconhecível. Eu entendo, ela disse calmamente. Gabriel olhou para ela e algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso de feridas compartilhadas. Após o almoço, eles trabalharam para reparar alguns dos painéis de estufa. Gabriel mostrou a Laura como remover cuidadosamente o vidro quebrado e encaixar novos painéis no quadro. Foi um trabalho delicado que exigia o foco, e Laura recebeu a distração. Você é bom nisso, comentou Gabriel quando ela instalou com sucesso seu terceiro painel. Laura sorriu com o raro elogio. Eu sou um aprendiz rápido. Deve fazer de você um bom professor. O sorriso de Laura desapareceu. Eu era. Antes. Gabriel entregou-lhe outro painel de vidro. Antes de quê? Laura respirou fundo. Antes de Lucas, meu irmão, morou. Depois disso tirei uma licença. Eu não conseguia... Ela balançou a cabeça. As crianças mereciam mais do que eu poderia dar a elas. Gabriel assentiu, compreendendo em seus olhos. Foi um acidente de moto, continuou Laura surpreendendo-se ao querer compartilhar mais. 6 meses atrás. Ele adorava essa bicicleta. Eu sempre me preocupei com ele montando. Sua voz ficou mais quieta. Tivemos uma briga naquela manhã, por algo tão estúpido que nem me lembro do que começou. Mas lembro o que disse a ele. Gabriel esperou pacientemente enquanto se reunia. Eu disse a ele que ele estava sendo egoísta, que nunca pensou em como suas ações afetaram os outros. Nossos pais. Laura engoliu com força. A última coisa que eu disse a ele foi que, às vezes, desejava não ter um gêmeo, que estava cansado de estar conectado a alguém que me causou muita preocupação. Uma lágrima deslizou pela bochecha de Laura. 6 horas depois ele se foi, e agora eu tive qualquer coisa para ter essa conexão de volta. Gabriel colocou suas ferramentas e olhou diretamente para ela. Realmente olhou para ela. Talvez a primeira vez que eles se conheceram. Não foi sua culpa, disse ele firmemente. Laura enxugou a lágrima. Minha cabeça sabe disso. Mas meu coração... Gabriel assentiu. E Laura podia ver em seus olhos que ele entendeu completamente.
Qualquer que fosse sua própria perda, ele carregava o mesmo fardo de culpa. Eles terminaram seu trabalho em silêncio, mas não era desconfortável. Algo mudou entre eles. Uma barreira havia caído. Naquela noite, Gabriel surpreendeu Laura ao sugerir que eles jantem na varanda. A noite estava clara, com estrelas aparecendo como diamantes contra o céu escuro. Ele construiu um pequeno incêndio em um poço de pedra e eles se sentaram ao lado dele com seus pratos. "É lindo", disse Laura, olhando para as estrelas. "Você não pode vê-los assim na cidade." Gabriel seguiu seu olhar para cima. "Essa é uma das razões pelas quais eu fico." Laura estudou seu perfil à luz de fogo. As linhas severas de seu rosto se suavizaram um pouco. "Como você acabou aqui?" ela perguntou. Gabriel ficou quieto por tanto tempo que Laura pensou que ele poderia não responder. Então, mantendo os olhos no fogo, ele começou a falar. "Eu cresci em uma cidade cerca de 4 horas daqui. Tive uma vida normal. Pais, um irmão mais novo chamado Michael. Sua voz pegou um pouco o nome. Eu era 10 anos mais velho que ele, mais como um terceiro pai do que um irmão às vezes." Laura reconheceu a maneira como Gabriel falou de seu irmão. No passado, seu coração doía em antecipação do que estava por vir. "Houve um incêndio", continuou Gabriel, sua voz agora cuidadosamente controlada. "Em nossa casa. Eu tinha 18 anos, em casa do meu primeiro semestre na faculdade. Michael tinha 8. Ele cutucou o fogo com um graveto, enviando faíscas, flutuando para cima. Tudo começou no meio da noite. Problema elétrico nas paredes. Ele ficou em silêncio novamente, e Laura esperou, dando a ele espaço para continuar ou não. Meu quarto estava no andar de baixo. Saí facilmente. O quarto dos meus pais estava no andar de cima, perto da parte de trás da casa. Eles saltaram de uma janela. Mas Michael... A mão de Gabriel se apertou ao redor do bastão até que seus dedos ficaram brancos. O quarto dele estava na frente, acima da sala de estar, onde o incêndio era o pior. Laura sentiu lágrimas brotando em seus olhos. "Gabriel." "Eu tentei voltar", disse ele, sua voz hollow. "Os vizinhos me impediram. Disse que era muito perigoso. O corpo de bombeiros chegou, mas era tarde demais." Laura estendeu a mão instintivamente, colocando a mão sobre a dele. Gabriel endureceu, mas não se afastou. "Sinto muito", ela sussurrou. "Todo mundo disse que não havia nada que eu pudesse ter feito, mas eu era o mais antigo. Eu deveria ter protegido-o." Gabriel finalmente olhou para ela, seus olhos refletindo o brilho do fogo. "Depois do funeral eu não conseguia ficar. Meus pais... Eles nunca me culparam, mas toda vez que olhavam para mim, eu via a dor deles. E eu sabia que havia falhado com eles." "Você não falhou em ninguém", disse Laura firmemente. "Você era apenas uma criança." Gabriel balançou a cabeça. "Eu saí da faculdade, mudei por anos. Trabalhou a construção, fazendas, o que eu pudesse encontrar. Nunca ficou em nenhum lugar. Então eu encontrei este lugar." Ele gesticulou para a casa atrás deles. "Ninguém queria. Muito isolado, muito trabalho necessário. Mas para mim foi perfeito. Um lugar para se esconder", disse Laura suavemente. "Um lugar para parar de correr", corrigiu Gabriel. "Eu imaginei que se não conseguisse me perdoar, pelo menos eu poderia tentar existir. Construa alguma coisa." Eles ficaram em silêncio por um tempo, o fogo estalando entre eles, a mão de Laura ainda cobrindo de Gabriel. "Obrigado por me dizer", ela finalmente disse. Gabriel assentiu uma vez, depois retirou suavemente a mão e se levantou. "Chegando tarde. Devemos entrar." Naquela noite, quando Laura estava deitada na cama, ela pensou na história de Gabriel. Sua dor era diferente da dela, mas tão semelhante na culpa que ambos carregavam. Gabriel se culpou por não salvar seu irmão. Ela se culpou por suas últimas palavras para Lucas. Ela pegou seu caderno e Sergan para escrever. "Caro Lucas, eu conheci alguém que entende. Ele perdeu o irmão também. Ele carrega o peso há anos, há muito mais tempo do que eu. Quando olho para ele, vejo o que posso me tornar se não encontrar uma maneira de me perdoar. Mas também vejo força. Ele construiu uma vida aqui, mesmo com sua dor. Talvez seja tudo o que qualquer um de nós pode fazer."
Na manhã seguinte, Laura acordou com o som das vozes. Não apenas o rumble deep de Gabriel, mas outros. Ela rapidamente se vestiu com suas roupas agora secas e foi investigar. Na varanda, Gabriel conversava com dois homens em uma pequena lancha que havia sido puxada perto da casa. Laura, Gabriel chamou quando a viu. O caminho para a vila ainda está debaixo d'água, mas Ernesto e Miguel estão checando as casas periféricas. Ernesto, um homem mais velho com um rosto desgastado, acenou para ela. Ouvimos que Gabriel havia resgatado alguém. Fico feliz em ver que você está bem, senhorita. Obrigado, respondeu Laura. Como está a vila? Limpando, respondeu Miguel. A água está caindo, mas há lama em todos os lugares. Algumas das casas mais baixas foram gravemente danificadas. Trouxemos notícias e novos suprimentos, acrescentou Ernesto segurando uma bolsa. E podemos levá-lo de volta à vila se você quiser. A pousada está em terreno mais alto. Não foi danificado. Laura sentiu que Gabriel endureceu ao lado dela. Ela olhou para ele, mas o rosto dele estava cuidadosamente em branco. Isso é gentil da sua parte, disse ela aos homens. Mas acho que vou ficar um pouco mais se estiver tudo bem. Ela olhou para Gabriel. Eu tenho ajudado com reparos aqui. Algo girou nos olhos de Gabriel. Sujeira e talvez alívio. Ernesto. Olhou entre eles com sobrancelhas levantadas, mas simplesmente assentiu. Como desejar? Estaremos fazendo viagens regulares, agora que o nível da água está inativo. Apenas sinalize do cais, se você precisar de alguma coisa. Depois que os homens saíram, Gabriel se virou para Laura. Você não precisa ficar. A vila ficaria mais confortável. Você quer que eu vá? Laura perguntou diretamente. Gabriel estudou seu rosto. Não, ele finalmente admitiu. Mas não se sinta obrigado a ficar porque eu o puxei do rio. Não é por isso que estou ficando, disse Laura honestamente. Gabriel não pediu suas razões e Laura não lhes ofereceu. Mas algo mudou no ar entre eles. Uma nova possibilidade que nenhum deles estava pronto para citar. Eles passaram o dia trabalhando juntos para reparar uma seção da grade da varanda que havia quebrado durante a tempestade. Gabriel ensinou a Laura a usar suas ferramentas, corrigindo sua aderência sobre a serra com as mãos que eram gentis, apesar de sua força. À tarde, eles desceram até a doca de Gabriel, à beira de sua propriedade, para verificar até que ponto a água havia recuado. O dia estava quente, o sol secando a terra encharcada. Vai demorar mais uma semana até que a estrada principal seja passável, observou Gabriel, olhando para o vale abaixo, onde a água ainda cobria as áreas mais baixas. Você parece saber muito sobre inundações, observou Laura. O terceiro, desde que morei aqui, respondeu Gabriel. Embora este seja o pior. Eles se sentaram na beira da doca, pés pendurados acima do rio ainda desviado. Ocasionalmente, os peixes quebravam a superfície, criando ondulações na água marrom. Posso te perguntar uma coisa? Gabriel disse de repente. Laura assentiu, surpresa com sua iniciativa. O que você vai fazer? Quando você pode sair, quero dizer. Laura considerou a questão. 6 dias atrás, quando ela veio para a vila, ela não tinha planos reais, além de escapar de seu apartamento vazio, e dos amigos bem-intencionados que continuavam tentando ajudá-la a seguir em frente. Agora, após a enchente e conhecer Gabriel, sua perspectiva mudou. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Antes eu era apenas existindo, passando pelos movimentos, fazendo uma pausa na vida real. E agora? Laura olhou para a água, observando como a luz do sol brilhava na superfície. Agora não tenho certeza, mas pela primeira vez desde que Lucas morreu, sinto que posso querer um futuro novamente. Gabriel estava quieto, absorvendo suas palavras. E você? Laura perguntou. Você vai ficar aqui para sempre? Gabriel se inclinou para trás em as mãos, seu rosto inclinado em direção ao sol. Nunca pensei em sair. Este lugar é meu. Construía com minhas próprias mãos. É lindo, Laura concordou. Mas solitário. Gabriel olhou para ela. Estou acostumado a ficar sozinho. Há uma diferença entre ficar sozinho e estar sozinho, disse Laura suavemente. Eu estava
cercado por pessoas depois que Lucas morreu. Amigos, colegas, pais dos alunos, todos querendo ajudar. Mas nunca me senti mais sozinha. Gabriel assentiu, compreendendo em seus olhos. E agora? Laura olhou para ele diretamente. Agora me sinto menos sozinho do que em 6 meses. Com você, alguém que não espera que eu seja melhor ou seguir em frente, ou o que quer que as pessoas pensem que a dor deve parecer depois de um certo período de tempo. Algo mudou para a expressão de Gabriel. Um amolecendo ao redor dos olhos. Um ligeiro relaxamento de seus ombros, perpetuamente tensos. Eu sei o que você quer dizer, ele disse calmamente. Seus olhos se mantiveram por um longo momento. Então, quase imperceptivelmente, Laura sorriu, uma curva pequena e hesitante de seus lábios, assim como a primeira vez que ela sorriu para Feli da varanda. Gabriel não sorriu de volta, mas seus olhos aqueceram de uma maneira que enviou uma vibração pelo peito de Laura. Eles se sentaram em silêncio confortável, quando o sol começou sua descida em direção às colinas, nem sentindo a necessidade de encher o ar com palavras. O tranquilo entre eles agora parecia uma conversa própria, uma falada em olhares compartilhados e o ocasional pincel de ombros. Quando eles finalmente voltaram para a casa, Gabriel a surpreendeu, oferecendo a mão dele para ajudar lá. Laura pegou sentindo os calos na palma da mão, a força nos dedos enquanto fechavam ao redor dela. Ele não soltou imediatamente quando ela estava de pé. Por alguns batimentos cardíacos, eles permaneceram conectados, as mãos entrelaçadas entre eles, os olhos se encontrando com reconhecimento silencioso do que quer que estivesse crescendo entre eles. Então Gabriel soltou a mão e virou. Se para o caminho de casa, Laura, seguindo um passo atrás, sua mão ainda formigando seu toque. Naquela noite, depois de um jantar simples, eles se sentaram na varanda, assistindo as estrelas aparecerem. A nova facilidade entre eles fez a conversa fluir mais naturalmente do que antes. Conte-me sobre Lucas, disse Gabriel inesperadamente. Não sobre como ele morreu, sobre quem ele era. Laura ficou surpresa, mas agradecida pela oportunidade de falar sobre seu irmão como pessoa, não apenas uma tragédia. Ele era meu oposto em quase todos os sentidos. Ela começou sorrindo para as memórias. Enquanto eu sempre fui cauteloso, planejando tudo, seguindo as regras, Lucas vivia inteiramente no momento. Ele mudava de emprego todos os anos, viajava sempre que podia economizar dinheiro suficiente, datado de pessoas muito inapropriadas. Gabriel ouviu atentamente enquanto Laura descreveu as aventuras de seu irmão, sua terrível culinária, seu hábito de adotar animais vadios, sua risada infecciosa. Ele soa como alguém que sabia realmente viver, comentou Gabriel quando ela terminou. Ele fez, Laura concordou. É isso que a torna tão injusta. Ele empacotou tanta vida em seus 27 anos, mas deveria ter sido muito mais. Gabriel assentiu o entendimento. E Michael? Laura perguntou gentilmente. Como ele era? O rosto de Gabriel, que relaxou durante a conversa, tenso levemente. Mas depois de um momento ele começou a falar. Kid Smart. Smart demais para o seu bem às vezes, sempre desmontando as coisas para ver como elas funcionavam. Desperte os pais loucos. Ele queria ser astronauta. Tinha estrelas e planetas em todo o quarto. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Gabriel como ele se lembrava. Ele me seguiu em todos os lugares, sempre fazendo perguntas. Por que o céu é azul? Como os pássaros sabem que caminho é o sul? O que acontece quando você morre? A voz de Gabriel pegou a última pergunta. Laura alcançou o espaço entre as cadeiras e pegou a mão. Desta vez ele não endureceu com o toque dela. Parece que ele adorou seu irmão mais velho, disse Laura suavemente. Gabriel assentiu, emoção dificultando a falar. Eles se sentaram em silêncio, as mãos unidas, até Gabriel finalmente limpar a garganta. Está ficando tarde, disse ele, retirando gentilmente a mão. Devemos descansar um pouco. Enquanto eles estavam entrando, Laura impulsivamente se aproximou de Gabriel. Subindo nos pés na ponta dos pés, ela colocou um beijo suave na bochecha dele. Obrigado, ela sussurrou, por me falar sobre ele. Gabriel ficou congelado, surpresa evidente em seus olhos arregalados. Por um momento, Laura pensou que poderia se afastar.
Em vez disso, ele lentamente levantou a mão para tocar a bochecha dela, as pontas dos dedos mal pastando sua pele. Obrigado por ouvir, disse ele, sua voz baixa e áspera de emoção. Laura olhou para os olhos dele, vendo vulnerabilidade lá que combinava com as suas. Nenhum dos dois se moveu para aprofundar o momento, mas também nenhum se afastou. Eles ficaram lá suspensos em possibilidade, até Gabriel finalmente cair a mão e dar um passo atrás. Boa noite, Laura, ele disse suavemente. Boa noite, Gabriel, ela respondeu, sua bochecha ainda quente com o toque dele. Enquanto Laura estava deitada na cama naquela noite, ela percebeu que não havia escrito em seu caderno. Pela primeira vez desde que Lucas morreu, ela não sentiu a necessidade desesperada de se comunicar com seu irmão perdido para derramar sua dor na página. Em vez disso, ela compartilhou suas memórias com alguém que entendeu, que havia ouvido, sem julgamento ou banalidades. E, em troca, Gabriel confiou nela com seu próprio passado doloroso. Algo estava se curando em ambos. Laura pensou enquanto ela se aproximava do sono. Algo não esperava encontrar após uma inundação que quase tirou a vida dela. Seu último pensamento acordado era da mão de Gabriel na bochecha dela e o olhar em seus olhos que a fez sentir, pela primeira vez em 6 meses, para que seu coração possa não ser quebrado além do reparo. Uma semana se passou desde o dilúvio. As águas haviam recuado o suficiente para que a estrada principal para a vila fosse agora aceitável, embora ainda enlameada em alguns lugares. Todos os dias, mais, barcos vinham pela doca de Gabriel, trazendo notícias e suprimentos. Todos os dias, Laura optou por ficar. Hoje de manhã, enquanto estavam sentados tomando café da manhã na varanda, o barco de Ernesto apareceu novamente na doca. Eu deveria descer e ver que notícia ele traz, disse Gabriel, saindo de sua cadeira. Laura assentiu, observando que Gabriel desceu o caminho para encontrar o homem mais velho. Na semana passada, uma rotina confortável havia se desenvolvido entre eles. Eles trabalharam juntos durante o dia, reparando os danos causados pela tempestade, cuidando do jardim e da estufa, preparando refeições. À noite, eles conversaram, gradualmente compartilhando mais de si mesmos um com o outro. Laura aprendeu que Gabriel estudou engenharia antes de desistir após a morte de seu irmão. Ele revelou como havia comprado esta terra com o dinheiro do seguro de sua casa de família, determinado a construir algo permanente com as mãos. Por sua vez, Laura havia contado a ele sobre seu ensino, seu relacionamento próximo com Lucas, apesar de suas diferenças e sua luta para encontrar significado após sua morte. Cada revelação os aproximou, formando um vínculo que não esperava. Quando Gabriel voltou da doca, sua expressão era séria. O caminho para a cidade está claro agora, disse ele. Ernesto diz que o serviço de ônibus deve retomar amanhã. Isso é uma boa notícia, disse Laura, embora sentisse uma pontada de algo que não era inteiramente felicidade. Gabriel assentiu, sem encontrar os olhos. Ele também trouxe sua mochila. Eles a encontraram lavados perto da ponte. Ele entregou a ela a bolsa manchada de lama. Obrigado. Laura abriu e encontrou sua carteira, telefone e alguns outros pertences dentro. A bateria do telefone estava morta, mas, caso contrário, tudo parecia intacto. Eu tenho um carregador que deve funcionar para o seu telefone, ofereceu Gabriel. Você pode ligar para quem você precisa. Laura assentiu. Obrigado. Um silêncio tenso caiu entre eles. A possibilidade de a partida de Laura, agora pendurada, no ar inevitável. Eu deveria verificar a linha da cerca norte hoje, disse Gabriel abruptamente. Alguns postes estavam inclinados após a inundação. Pode precisar de reforçar. Vou ajudar, Laura ofereceu. Gabriel balançou a cabeça. É um longue-ande e o chão ainda está enlameado. Melhor se eu for sozinho. Antes que Laura pudesse protestar, ele se virou e caminhou em direção ao galpão onde mantinha suas ferramentas. Ela o observou ir, sentindo a distância entre eles novamente. As paredes que ele começou a abaixar, agora sendo reconstruído de tijolos por tijolos. Com um suspiro, Laura entrou para carregar o telefone. Quando finalmente ligou, ela viu várias ligações e mensagens perdidas.
De seus pais verificar se ela estava bem, do diretor da escola perguntando sobre seus planos para o próximo semestre, de amigos que a convidam a jantares que ela não tinha interesse em participar. Vida real esperando seu retorno. Laura enviou mensagens rápidas, garantindo a todos que ela estava segura e depois deixou o telefone de lado. Ela vagou pela casa de Gabriel, vendo-a com novos olhos, não mais como um abrigo do dilúvio, mas como um lar que começou a se sentir como o dela, de uma maneira estranha. No estudo, ela encontrou a estante de Gabriel, uma coleção de manuais práticos, alguns romances e, surpreendentemente, vários livros de poesia. Ela passou os dedos pelas espinhas, imaginando Gabriel lendo aqui em noites tempestuadas, sozinhas com seus pensamentos e memórias. Na mesa havia um caderno de desenho. A curiosidade a superou, e Laura a abriu gentilmente. No interior havia desenhos detalhados, designados para móveis, layouts de jardim e expansões para a casa. Em uma página, Gabriel havia esboçado planos para uma varanda maior com um balanço. Em outro, um design para o que parecia uma pequena escola ou estúdio perto do prédio principal. Sonhos para um futuro ele estava construindo sozinho. Laura fechou o caderno de desenho, seu coração doendo com um novo entendimento. Gabriel não existia aqui. Ele estava criando uma vida peça por peça. Uma vida que, até que a enchente a levou à porta dele, não tinha espaço para mais ninguém. Do lado de fora, nuvens escuras se reuniram novamente, prometendo mais chuva. Laura estava na varanda, observando a figura distante de Gabriel trabalhando na linha da esgrima. Seus ombros estavam curvados contra o vento, seus movimentos rígidos e determinados. Quando as primeiras gotas começaram a cair, Laura esperava que ele voltasse para casa. Em vez disso, ele continuou trabalhando, aparentemente alheio ao crescente chuva. Com um suspiro, Laura pegou uma capa de chuva que encontrou pendurada na porta, ame grande demais para ela, e saiu para encontrá-lo. Quando chegou à linha da cerca, ela estava encharcada, apesar do casaco, e Gabriel estava encharcado, ainda martelando em um poste com foco obstinado. "Gabriel!" Ela chamou a chuva. "Volte para casa." Ele olhou para cima, surpreso ao vê-la. "Volte!" ele gritou. "Estou quase terminado aqui." "Você está encharcado", argumentou Laura, se aproximando. "Isso pode esperar." "Eu preciso terminar", insistiu Gabriel, voltando ao seu trabalho. Laura ficou na chuva, observando-o por um momento. Então, o entendimento do ocorreu. "Você está me evitando", disse ela, não como uma pergunta. As mãos de Gabriel quietam, mas ele não se virou. "Porque a estrada está clara", continuou Laura. "Porque agora eu posso sair." Os ombros de Gabriel tensam. "Você sempre ia sair", disse ele, sua voz quase audível acima da chuva. Laura se aproximou, perto o suficiente para tocá-lo, embora não o fizesse. "E se eu não quiser?" Gabriel finalmente se virou para encará-la. A chuva escorreu pelo rosto, rebocando seus cabelos escuros na testa. "Você tem uma vida para o qual voltar." "Eu?" Laura perguntou. "6 meses atrás, talvez, mas agora..." Ela balançou a cabeça. "Essa vida parece pertencer a outra pessoa." Thunder rolou à distância. Gabriel olhou para ela, conflito claro em seus olhos. "Você não pode ficar aqui para sempre, Laura." "Por que não?" Ela desafiou. "Porque esta não é a sua casa. Esta não é a sua vida." Sua voz endureceu. "Você se sente seguro aqui, porque está longe de tudo. Mas eventualmente você vai querer voltar. Para seu trabalho, seus amigos, sua vida real." "Você não sabe disso", disse Laura, magoada por sua certeza. "Eu faço." A mandíbula de Gabriel se apertou. "Eu estive onde você está, fonte da dor, procurando um lugar para se esconder, estimado ao seu redor. Funciona para mim porque eu fiz as pazes com ficar sozinho. Mas você..." "Não me diga o que eu preciso", interrompeu Laura. "Eu tive pessoas suficientes fazendo isso desde que Lucas morreu. Todo mundo pensando que sabe o que é melhor para mim, como eu deveria sofrer, quando deveria seguir em frente." A chuva continuou caindo ao redor deles, mas nenhum deles se moveu. "Não estou tentando lhe dizer o que você precisa", disse Gabriel, sua voz mais suave agora.
Mas eu não quero ser outra coisa que você está fugindo. O que você está falando? Laura perguntou, confusa. Gabriel passou a mão pelos cabelos molhados. Você está vulnerável agora. Eu puxei você do rio, dei a você abrigo. É fácil confundir gratidão com outros sentimentos. Laura olhou para ele em descrença. Depois soltou uma risada dura. Você acha que é isso que é? Gratidão. Algum tipo de fantasia de resgate? Gabriel não respondeu, mas sua expressão disse tudo. Você está certo sobre uma coisa, disse Laura, raiva aquecendo sua voz, apesar da chuva fria. Estou vulnerável. Fiquei quebrado desde que Lucas morreu, mas isso não significa que eu não conheço minha própria mente. Ela se aproximou dele. E isso não significa que você toma decisões por mim. Ela se virou e se afastou, voltando para a casa pela chuva, não se importando mais em se molhar. Atrás dela, ela ouviu Gabriel chamar seu nome, mas não parou. Quando chegou à casa, Laura estava tremendo do frio e da emoção. Ela se transformou em roupas secas. Ela possui desta vez, não a de Gabriel, que de alguma forma se sentia importante, e sentou-se ao lado do fogo tentando se aquecer de fora. 20 minutos depois a porta se abriu e Gabriel entrou. Ele também mudou, seu cabelo ainda úmido, mas não pingando mais. Sem uma palavra, ele passou a ficar ao lado do fogo, não, olhando para ela. O silêncio se estendeu entre eles, grosso com palavras não ditas. Sinto muito, disse Gabriel finalmente. Você está certo. Não é o meu lugar para lhe dizer o que você deve fazer. Laura olhou para as chamas. Não, não é. Gabriel suspirou pesadamente. Eu não sou bom nisso, Laura. Estar com as pessoas. Falando sobre sentimentos. Ele quase tropeçou na última palavra. Eu notei, disse Laura, mas não havia mordida em seu tom. Gabriel sentou-se na cadeira em frente a ela. Durante 15 anos estou sozinho. Por escolha. Foi mais fácil assim, mais seguro. Laura finalmente olhou para ele. Mais seguro do que o quê? Do que se importar com alguém. Gabriel encontrou seu olhar. Do que dar a alguém o poder de machucá-lo quando eles saem. A honestidade crua em sua voz fez a raiva de Laura desaparecer. Nem todo mundo sai, Gabriel. Na minha experiência, eles fazem. De uma maneira ou de outra. Ele olhou para o fogo. Meu irmão, meus pais. Não por opção. Mas eles não suportavam estar ao meu redor depois que Michael morreu. Todos os relacionamentos que eu tentei ter naqueles primeiros anos, eu estava muito quebrado, culpado demais. Laura se inclinou para a frente em sua cadeira. E agora? Os olhos de Gabriel voltaram para o dela. Agora estou aterrorizado. A simples admissão, falada em sua voz profunda, despojada de defesas, tocou algo no coração de Laura. De quê? Ela perguntou suavemente. De tudo o que isso é entre nós, respondeu Gabriel honestamente. De como me sinto quando você sorri. Do que acontecerá quando você sair dessa porta e voltar para a sua vida, e eu fico aqui com... Ele parou. Com o que, Gabriel? Com as memórias. Com saber como era não ficar mais sozinho. Laura levantou-se de sua cadeira e atravessou o pequeno espaço entre eles. Ela se ajoelhou na frente da cadeira dele, olhando para o rosto perturbado dele. Estou com medo também, ela admitiu. De sentir algo por alguém novamente, de ser vulnerável, de mais perdas. Ela respirou fundo. Mas estou com mais medo de não tentar, de voltar apenas existindo. Gabriel olhou para ela, conflito claro, em seus olhos. Lentamente, hesitantemente, ele estendeu a mão e tocou sua bochecha, um espelho do momento deles nas noites da varanda antes. Eu não quero que você vá, ele confessou, sua voz mal acima de um sussurro. Mas eu não quero Tó seja a razão pela qual você fica também. Não se for apenas porque você está fugindo da sua dor. Laura virou o rosto um pouco, inclinando-se em seu toque. E se não se trata de fugir? E se é sobre encontrar algo que eu não sabia que estava procurando? Os olhos de Gabriel revistaram os dela, procurando certeza pela verdade. A primeira vez que sorri, realmente sorri, depois que Lucas morreu aqui com você, continuou Laura. Isso tem que significar alguma coisa, não é? Lentamente, como se estivesse dando tempo para se afastar, Gabriel se inclinou. O coração
De Laura correu quando seu rosto se aproximou da dela. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o beijo foi gentil, questionando. Laura respondeu, sua mão aparecendo contra o peito dele, sentindo seu batimento cardíaco sob a palma da mão. O beijo se aprofundou, tornando-se mais certo, mais real. Quando eles finalmente se separaram, Gabriel descansou a testa contra a dela, sua respiração irregular. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu. Estou sozinho há tanto tempo. Vamos descobrir juntos, disse Laura, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Dia a dia. Naquela noite, eles se sentaram na varanda, observando as estrelas emergirem após a tempestade. A cabeça de Laura descansou contra o ombro de Gabriel, o braço em volta dela. A noite estava fresca, mas clara, o ar lavado pela chuva. Conte-me sobre o que você planejou para este lugar, disse Laura. Gabriel olhou para ela surpresa. O que você quer dizer? Eu vi seu caderno de desenho, admitiu Laura. Os planos para a varanda, para o pequeno edifício perto do pomar. Gabriel ficou tenso ligeiramente. Você passou pelas minhas coisas? Não, disse Laura rapidamente. Estava aberto em sua mesa. Eu não deveria ter parecido, me desculpe. Gabriel ficou quieto por um momento e depois relaxou. Está tudo bem. Eu só... Esses são apenas sonhos, coisas em que pensar em longas noites de inverno. Eles são lindos sonhos, disse Laura. Especialmente o pequeno edifício. O que é? Um estúdio? Gabriel hesitou antes de responder. Uma escola. Ou poderia ser, para crianças da vila que vivem muito longe da escola da cidade. Ele deu de ombros envergonhado. Foi apenas uma ideia. Laura sentou-se mais reta, virando-se para olhá-lo. Isso é incrível, Gabriel. Você já conversou com alguém sobre isso? Não. Gabriel balançou a cabeça. As pessoas na vila, elas não... Eu não sou exatamente social. Eles acham estranho, o eremita na colina. Mas eles respeitam você, Laura respondeu. Eu já vi como Ernesto e os outros conversam com você. Eles apreciam o que você construiu aqui. Gabriel considerou isso. Talvez. Mas uma escola? Isso significaria pessoas aqui, crianças, barulho. Ele sorriu um pouco. Tudo o que evitei por anos. No entanto, você desenhou os planos, apontou Laura. O sorriso de Gabriel desapareceu em algo mais atencioso. Talvez alguma parte de mim tenha se cansado do silêncio. Laura recostou-se contra ele, e eles ficaram quietos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que você fará amanhã? Gabriel finalmente fez a pergunta que ele estava evitando o dia todo. Laura respirou fundo. Eu preciso voltar para a vila, disse ela. Minhas coisas ainda estão na pousada. Eu deveria fazer o check-in, que eles saibam que estou bem. Ela sentiu Gabriel endurecer ao lado dela. Sentiu seu braço soltar em volta dos ombros. Mas, continuou ela, colocando a mão no joelho dele, eu gostaria de voltar, se tudo bem com você. O braço de Gabriel apertou novamente, puxando-a para mais perto. Mais do que bem, ele sussurrou contra o cabelo dela. Não sei o que acontece depois disso, disse Laura honestamente. Eu tenho um emprego de licença. Um apartamento cheio de lembranças de Lucas. Pais que se preocupam comigo. Um dia de cada vez, Gabriel a lembrou. Não precisamos descobrir tudo hoje à noite. Laura assentiu, consolada por suas palavras. Um dia de cada vez. Na manhã seguinte, eles caminharam juntos até o cais. Ernesto se ofereceu para levar Laura para a vila em seu barco, salvando-a de passeio lamacento ao longo da estrada. Enquanto esperavam, Gabriel parecia tenso novamente. Sua mandíbula com força, seus olhos fixos na água. Voltarei esta tarde, Laura tranquilizou. Oh, eu promessa. Gabriel assentiu, mas não encontrou seus olhos. Eu sei. Mas Laura podia ver. A dúvida lá. Não de suas intenções, mas do destino, das circunstâncias, do mundo que já havia tirado muito dele. Quando o barco de Ernesto apareceu ao redor da curva, Laura se virou para Gabriel. Venha comigo, ela sugeriu impulsivamente. Para a vila seria bom sair ver pessoas. Gabriel imediatamente balançou a cabeça. Não posso. Por que não? Porque... Gabriel lutou para articular sua resistência. Eu não pertenço a lá. Você
Não precisa pertencer a lá, disse Laura gentilmente. Você só tem que parar de se esconder disso. Gabriel olhou para ela em conflito. Então, para a surpresa de Laura, ele deu um aceno de Kurt. Ok, eu vou. Ernesto levantou as sobrancelhas quando viu Gabriel subir no barco depois de Laura, mas não fez nenhum comentário. O passeio até a vila estava quieto, o sol da manhã brilhando na água que havia ameaçado suas vidas tão recentemente. A vila era uma cena de destruição e renovação. A lama cobriu tudo, mas as pessoas estavam limpando, reconstruindo, ajudando. Algumas casas perto do rio foram severamente danificadas, mas outras estavam intactas. Suas portas se abrem quando os vizinhos compartilhavam refeições e suprimentos. Quando Laura e Gabriel saíram do barco na doca da vila, várias pessoas pararam seu trabalho para olhar. O desconforto de Gabriel era imediato e óbvio, seus ombros curvando-se como se fossem menores. Gabriel, chamou a voz de uma mulher. Uma mulher mais velha com cabelos pretos com tensão prateada se aproximou deles, enxugando as mãos em seu avental. Eu não esperava te ver na vila. Rosa, Gabriel assentiu rigidamente. Eu vim com Laura para ajudá-la a coletar suas coisas. Rosa sorriu calorosamente para Laura. Ah, você é a jovem que Ernesto nos contou, o que Gabriel resgatou do rio. Ela apertou a mão de Laura entre a dela. Deus o enviou para salvá-lo, minha querida. Laura sorriu, sentindo o desconforto de Gabriel irradiando ao lado dela. Eu também acredito nisso, disse ela simplesmente. Ao percorrer a vila em direção à pousada, mais pessoas cumprimentaram Gabriel, algumas de surpresa, outras com uma deferência que surpreendeu Laura. Parecia que Gabriel não era apenas tolerado aqui, mas respeitado, mesmo que ele fosse considerado estranho. Eles o conhecem melhor do que você pensa, observou Laura silenciosamente. Gabriel deu de ombros. Ajudo quando há problemas. Inundações, um telhado desmoronado no inverno passado, consertando o gerador na clínica médica. Coisas práticas. Coisas importantes, Laura corrigiu. Na pousada, o proprietário ficou muito feliz ao ver Laura. Temíamos o pior quando você não voltou depois da evacuação, ela exclamou. Se eu soubesse que você estava com Gabriel, não teria preocupado. Ele conhece essas colinas melhor do que ninguém. Laura coletou sua mala em seu quarto, que permaneceu seco devido à posição da pousada em terreno mais alto. Quando ela voltou para o saguão, ela encontrou Gabriel cercado por um grupo de crianças parecendo distintamente desconfortável, enquanto o apalava com perguntas. Você realmente nadava através da enchente para salvá-la? Perguntou a um menino cerca de 10 anos. É verdade que você pode respirar debaixo d'água? Perguntou outra criança mais nova. Você tem um barco que voa? Perguntou uma pequena garota com tranças. Gabriel atirou em Laura um olhar desesperado quando ela se aproximou e ela não pôde deixar de rir. O senhor Gabriel é muito corajoso, disse ela aos filhos, mas ele não pode respirar debaixo d'água ou voar. Ele é apenas um homem que sabe nadar muito bem. Um homem muito forte, acrescentou o estalajadeiro com um sorriso conhecedor. Para carregá-lo até a colina. Laura se sentiu corando e, para sua surpresa, viu as cores nas bochechas de Gabriel. Depois de resolver sua conta e agradecer ao estalajadeiro, Laura e Gabriel deixaram a pousada. Eles caminharam lentamente pela vila, Laura observando os danos aos edifícios, as pilhas de pertences encharcados de lama estabelecidos para secar ou serem descartados. Tanta perda, ela murmurou. Gabriel assentiu solenemente. Mas eles vão se reconstruir. Eles sempre fazem. Perto da Villa Square, eles encontraram um grupo de homens trabalhando para reparar a ponte danificada, a mesma ponte da qual Laura havia caído durante o dilúvio. Ela parou, olhando para ele, de repente oprimida pelas memórias da água correndo, o pânico, a certeza de que ela iria morrer. A mão de Gabriel encontrou a dela, quente e firme. Você está bem? Laura assentiu, incapaz de falar. Gabriel parecia entender. Ele apertou a mão dela gentilmente, depois a levou para longe da ponte em direção a um pequeno café que havia reaberto, suas mesas estacionadas ao sol. Deixe-me comprar seu almoço, disse ele, antes de voltarmos.
Eles estavam sentados em uma mesa com vista para a praça da vila, comendo sanduíches simples e tomando café. Gabriel estava quieto, seus olhos constantemente examinando o ambiente, como se estivessem esperando perigo. Mas, gradualmente, como nada terrível aconteceu, ele começou a relaxar. "Obrigado por vir comigo", disse Laura. "Eu sei que não foi fácil para você." Gabriel deu de ombros, mas havia menos tensão no gesto do que antes. "É apenas uma vila." "É mais do que isso", disse Laura. "É um passo, longe do isolamento." Gabriel olhou para ela, seus olhos sérios. "Estou escondido há muito tempo", ele admitiu. "Não apenas das pessoas, da vida." "Eu também", Laura disse suavemente. "Desde que Lucas morreu, eu tenho passado pelos movimentos, mas não realmente vivo." Ela estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dele. "Talvez possamos parar de nos esconder agora." Os dedos de Gabriel entrelaçados com o dela. "Talvez possamos." Do outro lado da praça, Laura notou as crianças da vila brincando em um pequeno parque lamacento. Apesar da devastação ao seu redor, eles riram e se perseguiram, resilientes da maneira que apenas as crianças podem ser. "Eles precisam de uma escola adequada", disse Laura, acenando para as crianças. "O mais próximo deve estar a quilômetros de distância." Gabriel seguiu seu olhar. 2 cidades acabaram. A maioria delas vai, mas é uma longa viagem de ônibus. Alguns dos mais jovens não começam até que sejam mais velhos por causa da distância. A mente de Laura foi para os esboços de Gabriel da escola. Sua ideia pode realmente ajudá-los. Gabriel mudou desconfortavelmente. "Foi apenas um pensamento. Eu não sou professor." "Mas eu sou", disse Laura em silêncio. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa. Uma possibilidade pendurada no ar entre eles, sem espaço, mas de repente muito real. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, Rosa apareceu em sua mesa. "Gabriel, os homens que trabalham na ponte podem usar sua ajuda. Há um problema com os raios de suporte." Gabriel hesitou, olhando para Laura. "Vá", ela encorajou. "Vou esperar aqui." Com um aceno de cabeça, Gabriel se levantou e seguiu Rosa. Laura assistiu enquanto se juntou ao grupo de homens na ponte, avaliando imediatamente o problema. Em minutos ele estava dando instruções, sua autoridade natural evidente mesmo à distância. Enquanto tomava um gole de café, Laura se viu imaginando uma vida diferente daquela que havia planejado, não retornando ao seu apartamento vazio na cidade, para a escola, onde todos sabiam sobre sua perda e a tratavam como se ela pudesse quebrar, mas ficar aqui, nesta vila, que se reconstruindo dia após dia, assim como ela estava se reconstruindo. Com Gabriel. O pensamento a aterrorizou e a emocionou. Foi muito cedo, muito incerto. E, no entanto, enquanto observava Gabriel trabalhando com os moradores, não mais o eremita isolada, mas um homem se reconectando com o mundo, ela não pôde deixar de sentir que algo notável estava acontecendo para os dois. Quando Gabriel voltou 1 hora depois, havia uma nova energia sobre ele. Seu rosto estava corado do esforço, seu cabelo despenteado pela brisa. Ele parecia mais presente, mais vivo do que ela já o tinha visto antes. "Pronto para ir para casa?" ele perguntou. Então congelou, percebendo o que ele havia dito. "Lar. Não. De volta ao meu lugar, ou até a casa." Laura sorriu saindo de seu assento. "Sim", ela disse simplesmente. "Estou pronto para ir para casa." Enquanto caminhavam em direção à doca, onde Ernesto esperou para levá-los de volta, a mão de Gabriel encontrou a dela novamente. E desta vez, ele não deixou ir, mesmo quando eles passaram por outros moradores, que sorriram conscientemente no divisão. No barco de volta, Laura se inclinou contra o ombro de Gabriel, observando a costa passar. A devastação do dilúvio ainda era evidente, mas também os sinais de recuperação. Pessoas trabalhando juntos, reconstruindo, avançando, assim como ela, assim como Gabriel, assim como os dois juntos. Quando chegaram à doca de Gabriel, sua doca talvez, o sol estava começando sua descida em direção às colinas. Gabriel ajudou Laura a partir do barco e depois agradeceu a Ernesto pelo passeio. "Você estará na reunião da vila amanhã à noite?" Ernesto perguntou. "Estamos discutindo",
Os planos de reconstrução. Pode usar seu conhecimento de engenharia. Gabriel hesitou e depois olhou para Laura. Ela sorriu encorajadoramente. Estaremos lá, disse Gabriel, e o coração de Laura inchou o nós. Enquanto subiam o caminho para a casa de mãos dadas, Laura sentiu uma estranha sensação de regresso à casa. Não para o lugar que ela nasceu e criou, mas para algum lugar novo e inesperado. Em algum lugar ela pertencia, não por causa da história ou hábito, mas por causa da escolha. No topo da colina, eles pararam e se viraram para olhar para o vale. O rio agora continha em suas margens novamente. A vila um aglomerado de telhados à distância. O sol poente banhou tudo em um brilho dourado, que fez até os campos cobertos de lama parecerem lindos. Quando acordei aqui, depois da enchente, disse Laura suavemente, eu sorri para você. Você se lembra? Gabriel assentiu. Eu lembro. Foi a primeira vez que eu sorri, realmente sorri, desde que Lucas morreu. Laura virou-se para encará-lo. Você me deu isso, um motivo para sorrir novamente. Gabriel estendeu a mão para tocar sua bochecha, seus dedos traçando a curva de seus lábios, enquanto formavam o próprio sorriso que ela estava descrevendo. E você, disse ele, sua voz áspera de emoção. Você me fez querer parar de me esconder, para começar a viver novamente. Laura se inclinou em seu toque. Então, para onde vamos daqui? Gabriel olhou para a casa, para a vila abaixo, depois voltou para o rosto. Eu não sei exatamente, ele admitiu. Mas pela primeira vez, em 15 anos quero descobrir. Ele se inclinou e a beijou. Não timidamente como seu primeiro beijo no fogo, mas com certeza e promessa. Os braços de Laura enrolados em volta do pescoço, segurando-o perto, ancorando os dois neste momento de novos começos. Quando eles finalmente se separaram, Laura sorriu para ele. Aquele sorriso pequeno e genuíno que primeiro rompeu suas defesas. Um dia de cada vez, ela o lembrou. Gabriel assentiu, seus próprios lábios curvando-se em um sorriso raro que transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem sem sobrecarregar. Um dia de cada vez, ele concordou. De mãos dadas, eles caminharam em direção à casa na colina. Um lugar que antes era um refúgio do mundo, mas agora parecia o início de algo novo. Algo que nenhum deles estava procurando, mas ambos encontraram. Após o dilúvio que quase reivindicaram a vida de Laura. Uma segunda chance, um novo começo, um motivo para sorrir novamente. 2 semanas se passaram desde a visita de Laura e Gabriel à vila. Os dias do final da primavera ficaram mais quentes, secando a lama e trazendo um novo crescimento para a terra. Em toda a casa de Gabriel, as flores silvestres começaram a florescer. A maneira de Nature curar as cicatrizes deixadas pelo dilúvio. Gabriel e Laura caíram em uma nova rotina. Durante os dias, eles trabalharam lado a lado, completando reparos, na casa e na terra. À noite, eles costumavam ir até a vila, gradualmente se tornando uma visão familiar para os habitantes locais. Gabriel não agarrou mais os ombros quando as pessoas o cumprimentavam, e às vezes ele até iniciou conversas. Você é diferente, Ernesto comentou para Gabriel uma noite depois de uma reunião da comunidade sobre a reconstrução da ponte, danificada. Mas como o jovem que veio aqui antes de você se fechar. Gabriel olhou do outro lado da sala para onde Laura estava conversando com Rosa e algumas outras mulheres, um sorriso iluminando seu rosto. Eu me sinto diferente, ele admitiu. Hoje à noite, eles se sentaram na varanda de Gabriel. Uma varanda que agora aparece de um balanço que ele construiu a partir dos planos em seu caderno de desenho. A cabeça de Laura apoiou contra o ombro, enquanto eles balançavam suavemente para frente e para trás, observando o pôr do sol, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Eu preciso voltar para a cidade, disse Laura em silêncio, quebrando seu silêncio confortável. O corpo de Gabriel ficou tenso ao lado dela, mas ele manteve a voz firme. Quando? Próxima semana. Laura mudou para olhar para ele. Apenas por alguns dias. Preciso falar com o diretor da escola sobre minha posição, verificar meu apartamento, pegar algumas das minhas coisas. Gabriel assentiu, a mandíbula com força. Claro. Laura colocou a mão em seu peito. Estou voltando, Gabriel. Isso não é adeus.
Ele cobriu a mão dela com a dele. Eu sei, mas Laura podia ver a dúvida em seus olhos, a expectativa arraigada de perda de que 15 anos de isolamento gravaram em sua alma. Olhe para mim, ela disse suavemente. Os olhos conturbados de Gabriel encontraram os dela. Eu prometo a você, estou voltando. Quero estar aqui, com você. Gabriel procurou seu rosto, procurando qualquer sinal de incerteza. Encontrando nenhum, ele lançou uma longa respiração. Eu também quero isso, ele admitiu. Mais do que eu queria qualquer coisa em muito tempo. Laura sorriu, o pequeno e genuíno sorriso que nunca deixou de aquecer algo no fundo dele. Então confie em mim. Confie nessa coisa entre nós. Gabriel se inclinou e a beijou, um beijo gentil cheio de promessas. Estou tentando, ele sussurrou contra os lábios dela. Não é fácil, mas estou tentando. Na manhã seguinte, Gabriel ficou incomumente quieto enquanto trabalhavam no jardim. Laura sabia que ele ainda estava processando sua próxima viagem, então ela lhe deu espaço, mantendo a conversa leve e prática. No meio-dia, quando eles pararam para almoçar na varanda, Gabriel parecia ter tomado algum tipo de decisão. Vou levá-lo para a cidade, anunciou ele. Meu caminhão não tem sido usado muito ultimamente, mas deve fazer a jornada. Laura olhou para cima de seu sanduíche surpresa. Tem certeza? É uma viagem de 4 horas. Gabriel assentiu. Tenho certeza. Você não deixou essa área há anos, Laura o lembrou gentilmente. Um músculo se contorceu na mandíbula de Gabriel. Eu sei, mas é hora que eu fiz. Ele encontrou os olhos dela. Além disso, quero ver onde você morava. A escola onde você ensina. Quero entender sua vida lá. Laura estendeu a mão do outro lado da mesa e apertou a mão. Obrigado. Isso significa muito para mim. Mais tarde naquela tarde, uma figura familiar apareceu no caminho que antecedeu a casa. Ernesto, subindo a colina com degraus determinados, apesar de sua idade. Muitas vezes eu vejo você fora do seu barco, comentou Gabriel quando o homem mais velho alcançou a varanda, um pouco sem fôlego. Algumas conversas são melhor obtidas em terreno sólido, respondeu Ernesto enigmático. Ele assentiu para Laura. Posso falar com vocês dois? Gabriel gesticulou para as cadeiras da varanda e os três sentaram-se. Há algo que pretendia discutir com você, Gabriel, começou Ernesto. Algo que o Conselho da Vila está considerando desde antes do dilúvio, mas agora parece mais importante do que nunca. Gabriel levantou uma sobrancelha, esperando. Os filhos de nossa aldeia precisam de uma escola adequada, continuou Ernesto. A viagem de ônibus para San Miguel é muito longa, especialmente para os mais jovens. Muitas famílias mantêm seus filhos em casa até os 8 ou 9 por causa disso. Laura sentiu que Gabriel endureceu ao lado dela. Estamos reservando fundos há anos, explicou Ernesto. Mas precisamos de terras em terrenos mais altos, terras que não inundam durante a estação das chuvas. Ele olhou diretamente para Gabriel. Sua propriedade inclui vários acres de terra elevada que seriam perfeitos. Gabriel ficou em silêncio, sua expressão ilegível. Não estamos pedindo para você doar, esclareceu Ernesto. A vila comprou a um preço justo, mas antes de perseguirmos, oficialmente eu queria falar com você em particular. Laura assistiu Gabriel com cuidado. Ela sabia sobre seus esboços para a escola, seu sonho particular de criar esse lugar. Agora que esse sonho estava colidindo com a realidade de uma maneira inesperada. Eu preciso pensar sobre isso, disse Gabriel finalmente. Ernesto assentiu, parecendo surpreso com a resposta. Claro, não há pressa. Ele se levantou. Apenas saiba que isso significaria muito para a vila, especialmente para as crianças. Depois que Ernesto se foi, Gabriel permaneceu quieto, perdido em pensamento. Você está bem? Laura perguntou suavemente. Gabriel olhou para ela, seus olhos perturbados. Como eles sabiam? Sabe o quê? Sobre a escola. Sobre minha terra ser adequada. Ele balançou a cabeça. É como se eles lessem minha mente, ouvissem meus esboços. Laura sorriu suavemente. Ou talvez grandes mentes pensem da mesma forma. Você viu a necessidade de uma escola porque se preocupa com essa comunidade,
se você admitiu a si mesmo ou não. Eles veem a mesma necessidade. Gabriel passou a mão pelo cabelo. Passei anos me mantendo, construindo paredes entre mim e a vila. E agora? Agora você tem a chance de construir outra coisa, Laura terminou para ele. Algo que une as pessoas, em vez de mantê-las separadas. Gabriel ficou quieto novamente, contemplando suas palavras. O que você pensaria? Ele finalmente perguntou. Se eu fiz isso? O coração de Laura inchou a questão. Em Gabriel se preocupando com o que ela pensava para ele considerar a uma parte da decisão. Eu acho incrível, disse ela honestamente. Mas é a sua terra, Gabriel. Sua decisão. Gabriel olhou para as colinas, seu olhar de distância. Michael queria ser professor, disse ele suavemente. Quando ele era pequeno, antes da fase dos astronautas, ele costumava me fazer brincar de escola com ele. Ele sempre foi o professor, é claro. Laura pegou sua mão, sabendo o quão difícil ainda era para ele falar de seu irmão. Uma escola, Gabriel murmurou quase para si mesmo. Talvez seja adequado. Os dias que antecederam a viagem da cidade de Laura foram ocupados. Junto com o trabalho habitual, Gabriel passou um tempo limpando seu caminhão, que estava sentado, sem uso no galpão por quase um ano. Laura o ajudou a limpá-lo, impressionado com suas habilidades mecânicas ao verificar o motor e substituir um cinto gasto. O diploma de engenharia não era um lixo completo, ele comentou com um sorriso raro quando a pegou observando. Enquanto isso, Laura começou a reunir ideias para a escola em potencial. Os instintos de seu professor haviam entrado em ação e ela se viu fazendo listas de suprimentos necessários, pensando em salas de aula apropriadas para a idade, planejando um currículo que funcionaria para as crianças da vila. Você está animado com isso, observou Gabriel uma noite, enquanto olhava as anotações dela espalhadas pela mesa da cozinha. Laura assentiu. Eu não posso evitar. Ensinar está no meu sangue, e essas crianças merecem uma boa educação. Gabriel a observou, uma expressão terna suavizando seu rosto geralmente sério. Você está pensando em ficar, não apenas por um tempo, mas permanentemente. Não foi uma pergunta, mas Laura respondeu de qualquer maneira. Sim, se é isso que você quer também. Gabriel sentou-se em frente a ela, pegando as mãos dele. Laura, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Laura assentiu, de repente nervosa. Você tem certeza sobre isso? Sobre nós? Seus olhos eram intensos, procurando. Não quero que você escolha, esta vida me escolha, porque parece seguro ou porque você ainda está fugindo da sua dor. Laura considerou sua pergunta seriamente, sabendo o quão importante a resposta dela era para os dois. Depois que Lucas morreu, ela começou lentamente. Eu senti como se estivesse me afogando todos os dias, não apenas de luto, mas de culpa, em arrependimento, em todas as coisas que eu deveria ter dito ou feito de maneira diferente. Ela apertou as mãos de Gabriel. Quando você me puxou daquele rio, salvou minha vida de várias maneiras. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas não estou escolhendo você por gratidão, ou porque você está seguro. Estou escolhendo você porque, pela primeira vez em 6 meses, posso imaginar um futuro novamente. Um futuro que quero fazer parte, com você. Os olhos de Gabriel suavizaram. E quanto ao seu trabalho, seu apartamento, sua vida lá? Meu trabalho pode ser substituído. Na verdade, Laura sorriu. Eu pode ter uma nova oportunidade aqui se essa escola acontecer. Meu apartamento é apenas um lugar, não um lar. Não mais. Ela fez uma pausa. Quanto à minha vida lá, não foi uma grande vida, Gabriel. Desde que Lucas morreu, eu estava apenas passando pelos movimentos. Gabriel assentiu, compreendendo em seus olhos. E seus pais? Amigos? Meus pais viajam a maior parte do ano desde que se aposentaram. Eles visitarão onde quer que eu esteja. Laura deu de ombros. E os amigos que importam vão entender. Aqueles que não... Ela deixou a frase inacabada. Gabriel ficou quieto por um longo momento processando suas palavras. Então, sem aviso, ele se levantou, ainda segurando as mãos dela, e a puxou para os pés. Venha comigo, disse ele.
Eu quero te mostrar uma coisa. Intrigada, Laura o seguiu para fora de casa e descendo, um caminho que ela não havia seguido antes. Liderou ao redor da lateral da colina, através de um bosque de árvores, e finalmente se abriu em uma pequena clareira com vista para o vale. O sol poente iluminou o local lindamente, lançando longos raios dourados em uma área plana, cercada por flores silvestres. Um único carvalho grande ficava em uma borda da limpeza, seus galhos se estendendo para fora como os braços de boas-vindas. "O que é este lugar?" Laura perguntou. "O outro pedaço de terra que Ernesto pode estar interessado", explicou Gabriel. "É perfeito para uma escola, alta o suficiente para nunca inundar, plana com sombra natural do carvalho." Laura olhou em volta, imaginando salas de aula, um playground, risadas infantis preenchendo o espaço. "É lindo, mas não foi por isso que eu o trouxe aqui", continuou Gabriel, sua voz de repente nervosa. Ele a levou para o carvalho, onde havia sido colocado um simples banco de madeira, uma nova adição da nova aparência da madeira. "Você construiu isso", Laura percebeu, passando a mão pela superfície lisa. Gabriel assentiu. "Ontem, enquanto você estava na vila com Rosa, Laura estava sentada no banco, testando. É perfeito. Mas por que aqui?" Gabriel sentou-se ao lado dela, pegando a mão novamente. "Este foi o primeiro lugar que descobri quando comprei esta terra. Viria aqui para pensar, para lembrar Michael, para decidir se poderia fazer uma vida aqui." Ele olhou para a vista. "Sempre foi especial para mim, sagrado quase." "Obrigado por compartilhar comigo", disse Laura suavemente. Gabriel virou-se para ela, sua expressão mais aberta e vulnerável do que ela jamais viu. "Quero compartilhar tudo com você, Laura. Não apenas este lugar, mas minha vida, meu futuro." Sua voz ficou rouca de emoção. "O que quer que seja." Laura sentiu as lágrimas surgirem nos olhos dela, entendendo o que ele estava tentando dizer. "Eu sei que é em breve", continuou Gabriel. "Nós apenas nos conhecemos algumas semanas, mas quando você quase se afogou, quando eu o puxei daquele rio, algo dentro de mim ganhou vida novamente. Algo que eu pensava ter morrido com Michael." Ele estendeu a mão no bolso e puxou um anel pequeno e simples de prata torcida. "Eu fiz isso", disse ele, sua voz mal acima de um sussurro. "De um velho pedaço de prata que eu tinha. Não é chique. E se você quiser algo melhor quando formos à cidade, Gabriel..." Laura interrompeu, lágrimas agora fluindo livremente por suas bochechas. "É lindo." Gabriel respirou fundo. "Não estou pedindo que você se case comigo imediatamente. Eu sei que nós dois precisamos de tempo. Mas estou pedindo para você considerar. Para considerar uma vida aqui comigo, construindo algo novo juntos." Ele estendeu o anel com a mão firme, apesar da emoção nos olhos. "Isso não é porque você está indo para a cidade. Não é para amarrá-lo a mim. É porque eu quero que você saiba com absoluta certeza que eu te amo. Quando você voltar, estarei aqui, pronto para começar qualquer vida que escolhemos construir juntos." Laura olhou para o ringue, depois no rosto de Gabriel. O rosto de um homem que passou 15 anos se escondendo de conexão do amor da própria vida. Um homem que agora estava oferecendo a ela tudo o que tinha, tudo o que era. "Coloque em mim", ela sussurrou. Os olhos de Gabriel se arregalaram. "Você tem certeza?" Laura assentiu, enxugando as lágrimas. "Mais suri do que eu tenho sido sobre qualquer coisa desde que Lucas morreu." Com dedos um pouco trêmulos, Gabriel deslizou o anel no dedo. "Se encaixa perfeitamente." "Eu te amo", disse Laura, as palavras que se sentem estrangeiras e completamente naturais em seus lábios. "E sim, eu quero construir uma vida com você. Aqui, neste lugar que salvou nós dois." Gabriel a puxou para perto, beijando-a com toda a emoção que ele segurou por tantos anos. Quando eles finalmente se separaram, eles estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Vamos levar devagar", prometeu Gabriel. "Conheça-se melhor. Faça as coisas certas." Laura assentiu, depois riu de repente. "O que a vila dirá quando virem esse anel? Rosa já me dá olhares sabendo sempre que estamos juntos." Gabriel sorriu.
um sorriso cheio e não guardado que transformou seu rosto. Deixe-os falar. Depois de 15 anos de fofocas sobre o estranho eremita na colina, acho que posso lidar com isso. A viagem à cidade foi uma revelação para os dois. Para Laura, vendo seu apartamento através dos olhos de Gabriel, a fez perceber o quão pouco parecia em casa. Os móveis elegantes e modernos, as decorações mínimas, todas escolhidas para se encaixar em uma vida que ela pensava que queria, mas nunca realmente se conectou. Para Gabriel, as ruas movimentadas e edifícios lotados da cidade reforçaram seu amor por sua casa na encosta, mas também lembraram que ele poderia navegar pelo mundo exterior quando precisava. O medo que o manteve, isolado por tanto tempo, começou a afrouxar seu aperto enquanto ele caminhava ao lado de Laura, a mão dela firmemente na dele. A reunião de Laura com seu diretor da escola foi melhor do que o esperado. Quando ela explicou seu desejo de tirar uma licença prolongada, possivelmente para ajudar a estabelecer uma nova escola na vila, a mulher havia apoiado. "Você pareceu perdido desde que Lucas morreu", disse o diretor gentilmente. "Agora eu vejo uma faísca em seus olhos novamente. O que você encontrou naquela vila é claramente o que você precisa agora." Quanto ao apartamento de Laura, ela decidiu sublocá-lo por 6 meses, tempo suficiente para ter certeza sobre seu novo caminho, sem queimar pontes completamente. "Prático", Gabriel comentou com aprovação. "Eu aprendi com você", Laura respondeu com um sorriso. Na noite passada, na cidade, eles jantaram com a amiga mais próxima de Laura, Helena, a única pessoa de sua antiga vida que Laura realmente queria se conectar com Gabriel. "Então, você é o homem que salvou meu amigo", disse Helena, estudando Gabriel sobre o copo de vinho, tanto do rio quanto de si mesma. Gabriel havia mudado desconfortavelmente sob seu escrutínio. Laura é mais forte do que ela sabe. Ela teria encontrado o caminho eventualmente, com ou sem mim. A expressão de Helena se suavizou com suas palavras. Mais tarde, quando Gabriel desculpou-se para usar o banheiro, ela se inclinou para o outro lado da mesa em direção a Laura. "Ele é um homem bom", disse ela. "Eu posso ver por que você está disposto a mudar toda a sua vida por ele." "Não, é apenas para ele", Laura havia esclarecido. "É para mim também. Para a vida que eu quero agora, não a que eu pensava que queria antes." Helena assentiu, entendendo em seus olhos. "Lucas aprovaria, você sabe, de Gabriel, de você encontrando a felicidade novamente." Lágrimas surgiram nos olhos de Laura com a menção de seu irmão. "Você acha que sim?" "Eu sei assim." Helena apertou a mão dela. "Você está sorrindo de novo, Laura. Realmente sorrindo. Lucas iria querer isso mais do que tudo." O caminho de volta para a vila havia sido pacífico, os poucos pertences essenciais de Laura embalados na cama do caminhão, o anel de prata pegando a luz do sol no dedo. Eles haviam conversado mais livremente do que nunca, fazendo planos para o futuro, compartilhando esperanças e medos, aprendendo os ritmos dos pensamentos um do outro. Agora, uma semana após o retorno, Laura estava na pequena clareira com o carvalho, observando que Gabriel discutia o local da escola em potencial com Ernesto e 2 membros do conselho da vila. Os homens caminharam pelo perímetro da clareira, Gabriel apontando características naturais, explicando como a terra drenou após fortes chuvas, sugerindo onde os edifícios podem ser colocados. Laura recuou, não querendo interferir no que era claramente o momento de Gabriel, sua escolha de se reconectar com a comunidade para oferecer algo de si mesmo depois de anos de isolamento. "Ele é um homem mudado", a voz de Rosa veio de trás dela. A mulher mais velha acompanhou os membros do conselho até a colina, mas se separou discretamente do grupo. Laura se virou com um sorriso. "Nós 2 somos", Rosa assentiu, seus olhos sábios assumindo a expressão de Laura. "É assim que o amor funciona, minha querida. Isso nos muda se deixarmos." Ela assentiu em direção ao anel de prata no dedo de Laura. "Vejo que Gabriel finalmente encontrou a coragem de lhe dar isso. Ele trabalha nisso há semanas." "Semanas?" Laura perguntou, surpresa. "Mas só nos conhecemos há 1 mês." Rosa riu. "Ele começou a fazê-lo no dia seguinte à enchente. Eu o peguei trabalhando nisso quando trouxe suprimentos para a colina. Ele era muito secreto com isso."
Laura olhou para Gabriel, seu coração cheio. Mesmo assim, quando o relacionamento deles mal começou, algo nele reconheceu o que poderia ser um para o outro. A escola acontecerá, continuou Rosa, seguindo o olhar de Laura. E precisaremos de um professor. Laura sorriu. Eu posso conhecer alguém que está interessado. Rosa deu um tapinha na mão dela. Bom, esta vila precisa de uma nova vida, nova energia. E Gabriel... Ela suspirou. Aquele garoto carregou seu fardo sozinho por muito tempo. Você conhece o irmão dele? Laura perguntou. Rosa assentiu. Ele me disse uma vez, anos atrás, quando ele veio aqui. Quebra e com raiva, e procurando um lugar para desaparecer. Ela olhou para Gabriel, agora explicando animadamente algo aos membros do conselho. Eu nunca pensei que o veria assim novamente. Você o trouxe de volta à vida, minha querida. Nós nos trouxemos de volta. Laura corrigiu suavemente. Naquela noite, Laura e Gabriel sentaram-se em seu banco sob o carvalho, observando o pôr do sol pintando o vale em luz dourada. À distância, eles podiam ver a vila, suas luzes começando a brilhar quando a escuridão caiu. O conselho aprovou a venda de terras, disse Gabriel, o braço em volta dos ombros de Laura. Eles querem começar a construir a escola no próximo. Mas disso é maravilhoso, respondeu Laura, inclinando-se nele. E o design? Gabriel sorriu. Eles perguntaram se eu ajudaria. Eu mostrei a eles meus esboços. Ele parou. Eu também mostrei a eles suas ideias para as salas de aula. Eles ficaram impressionados. Laura olhou para ele surpresa. Você fez? Gabriel assentiu. Eu disse a eles que você era professor, para que você esteja interessado em ajudar a estabelecer a escola. Ele hesitou. Espero que esteja tudo bem. Laura o beijou gentilmente. Mais do que bem. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, desfrutando da luz desbotada e da presença um do outro. Eu estava pensando, disse Gabriel finalmente. A casa tem o segundo quarto que nunca usamos. Pode fazer um bom escritório para você. Em algum lugar para planejar lições, documentos de notas, o que quer que os professores façam. Laura sorriu para sua tentativa de parecer casual. Você está me pedindo para me mudar oficialmente? O braço de Gabriel se apertou ao seu redor. Estou pedindo para você fazer sua casa. Nossa casa. Ele se virou para olhar diretamente para ela. Eu sei que dissemos que levaríamos isso devagar, mas a verdade é que não quero passar outra noite sem você lá. Laura tocou o rosto, rastreando as linhas que se suavizaram no mês passado. Nem eu. Nem sempre será fácil, alertou Gabriel. Estou sozinho há muito tempo. Vou cometer erros. Às vezes preciso de espaço. E terei dias em que a luto me atinge do nada, respondeu Laura. Dias em que sinto tanto a falta de Lucas, eu mal consigo respirar. Ela descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo a batida constante de seu coração. Mas enfrentaremos aqueles dias juntos. Gabriel beijou o topo de sua cabeça. Juntos, ele concordou. Mais tarde, enquanto caminhavam, de mãos dadas de volta para a casa, sua casa agora, Laura pensou na jornada que os levou a esse momento. Uma inundação que quase tirou a vida dela lhe deu uma nova. Um homem que a salvou de se afogar acabou salvando seu coração também. E ela, por sua vez, o ajudou a emergir do isolamento de sua dor, havia mostrado a ele que era possível honrar o passado enquanto ainda abraçava o futuro. Dentro da casa, Laura parou na mesa onde ficava seu caderno. Ela não havia escrito uma carta para Lucas há semanas, ela percebeu. Não porque ela o esqueceu ou se mudou de dor, mas porque havia encontrado uma nova maneira de carregá-lo com ela. Ela abriu o caderno para uma nova página e escreveu: Caro Lucas, eu gostaria que você pudesse me ver agora. Eu acho que você dificilmente reconheceria sua irmã cautelosa e planejada. Encontrei uma casa em um lugar que nunca pretendi ficar. Encontrei amor com um homem que nunca esperava conhecer. Vou ajudar a construir uma escola em uma vila onde as crianças precisam. Mais importante, estou sorrindo novamente. Realmente sorrindo. E eu sei que é isso que você gostaria de mim mais do que qualquer coisa. Você sempre fará parte de mim. Mas agora, em vez de se afogar de tristeza por perder, estou aprendendo a nadar na alegria de ter tido você na minha vida. E de uma maneira estranha, você me levou aqui,
A esta vila, a Gabriel, ao meu novo começo. Amor sempre, Laura, ela. Fechou o caderno, sabendo que pode ser a última carta que ela escreveria para seu irmão. Não porque ela parasse de pensar nele ou sentindo falta dele, mas porque ela havia encontrado uma maneira de levá-lo para a frente em seu coração sem estar ancorado ao passado. Gabriel apareceu na porta, observando-a com entendimento em seus olhos. Ok? Ele perguntou simplesmente. Laura assentiu, subindo para se juntar a ele. Mais do que bem. Ele a puxou para os braços, segurando-a para perto, o queixo descansando em cima da cabeça dela. Eu estava pensando em Michael hoje, disse ele em silêncio, sobre como ele adoraria este lugar, especialmente a escola. Laura apertou os braços em volta dele, sabendo o quanto isso significava que ele poderia falar de seu irmão, agora sem ficar impressionado com a culpa e a dor. Talvez possamos nomear isso atrás dele, ela sugeriu. A escola Michael Torres. Gabriel ficou quieto por um momento, emoção, dificultando falar. Eu gostaria disso, ele finalmente conseguiu. Obrigado. Laura olhou para ele, o rosto que se tornara tão querido por ela em tão pouco tempo. Obrigado, ela sussurrou, por me puxar do rio, por me dar um motivo para sorrir novamente. A mão de Gabriel surgiu para tocar sua bochecha, seus olhos cheios de amor. Obrigado por me ensinar a viver novamente. Por me mostrar que onde há amor, não há apenas perda. Há também cura, Laura terminou, sorrindo para ele. Aquele sorriso pequeno e genuíno que primeiro rompeu suas defesas e começou a descongelar, seu coração congelado. Gabriel assentiu, seus próprios lábios curvando-se em resposta. E segundas chances. Enquanto a noite se acomodava em sua casa na colina, Laura e Gabriel se mantiveram. Ambos se maravilharem com a maneira como um único momento, uma mulher caindo de uma ponte, um homem mergulhando em uma inundação, mudou o curso de suas vidas para sempre. Do lado de fora, os últimos vestígios da enchente haviam desaparecido, deixando a terra renovada, pronta para o novo crescimento, novos começos. Assim como as duas pessoas que se encontraram em suas consequências, que descobriram que mesmo as tempestades mais devastadoras às vezes podiam levar a bênçãos inesperadas e sorrisos pequenos, mas genuínos, que podem curar até as feridas mais profundas. O fim.